A paz do Senhor Jesus, amado irmão, amada irmã, que estamos mais uma vez para falar da palavra de Deus. Deus é maravilhoso, Deus é compassivo, Deus é misericordioso. E nós devemos dar graças ao nosso Deus por tudo, né, amados irmãos? Deus é maravilhoso. Às vezes a gente reclama, né, amados, né? É do ser humano mesmo, né? Reclamar de tudo, né? Se tá sol, a gente reclama. Se tá chuva, a gente reclama. Se tá frio, reclama. Se tá calor, reclama, né? Ah, se Deus não fosse misericordioso, né? O que seria de nós? Se nós estamos bem de uma forma, acontece qualquer coisinha, mas reclamamos, né? Se não estamos podendo, né, viajar, não estamos podendo esbanjar, reclamamos, né? Mas Deus não deixa faltar nada para as nossas vidas, né? Nós nunca passamos fome, nunca passamos frio, nunca ficamos sem ter o que vestir, o que calçar. Então nós devemos dar graças ao nosso Deus, né? Assim nós agradamos a Deus. Uma pessoa que louva a Deus pela sua perfeição, uma pessoa que louva a Deus pelo seu sustento, que louva a Deus todos os dias, agrada a Deus. Deus se agrada conosco quando nós fazemos isso. É claro, amados irmãos, que, né, já falo nós mulheres, né, nunca estamos satisfeitas, né, com nada, né? Se Deus não fosse misericordioso, o que seria de nós, né? A mulher reclama do cabelo, reclama da barriga, reclama do tamanho, reclama da gordura, se tá magra não tá bom, se tá gorda não tá bom, né? Nós reclamamos de tudo, né? Não tá bom o rosto, não tá bom o cabelo, não tá bom isso, não tá bom aquilo, né? Parece que já é um hábito, né? Parece que já é um costume, já é um... Todas, né, são iguais. Mas nós devemos dar graças a Deus, porque Deus diz na palavra dele, amados irmãos, que ele nos fez a imagem e a semelhança dele. Então, quando eu me olho no espelho, né, eu não tô falando aqui só dos irmãos, né, porque eu me enquadro também, eu também sou um ser humano, né? Eu mesma já reclamei muito de mim, né? Até já falei, meu Deus, o quanto eu sou isso, o quanto eu sou aquilo, né? Ainda fala para Deus, né? Imagina, né, o quanto Deus não fica triste se ele me fez a imagem e a semelhança dele. Então, quando eu olho numa pessoa, não adianta eu olhar e dizer assim, nossa, como a pessoa é feia. Aquela pessoa é a imagem e a semelhança de Deus. Ou eu olhar numa pessoa lá, nossa, como a pessoa é linda, maravilhosa, ela é a imagem e semelhança de Deus. Então, para Deus, todos nós somos perfeitos. Por mais que eu me ache feia, por mais que uma irmã se ache gorda, por mais que a outra se ache magra, por mais que todos somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ele pôs a sua imagem em cada um de nós. Nós devemos se olhar no espelho e pensar assim, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Deus é assim como eu. E assim nós se sentir satisfeita, se sentir feliz. Mas, né, irmãs, é só Deus para nos moldar, para nos transformar, né? Porque ninguém é satisfeito como é, né? É só Jesus mesmo na causa. E aí que entra, né? É porque Deus é misericordioso, é que nós não somos consumidos. Porque se Deus fosse irado, se Deus fosse como nós, seres humanos somos, né? Estourado, né? Queimados. Nossa, nós nem existia mais. Porque nós ofendemos a Deus em tudo. Nós ofendemos a Deus quando reclamamos da comida, da roupa, do carro, da casa. Nós reclamamos do calor, do frio, de tudo. Se Deus fosse um ser humano como nós, amados irmãos, nós nem existia mais. O mundo já era. Ainda bem que Deus é amor. Deus é misericórdia. Deus é compassivo. Deus é paciente, né? Ninguém é como Deus, né? Deus é maravilhoso. Mas então, amados, vamos agradecer a Deus porque acordemos mais um dia. Querido amado Deus, em nome de Jesus Cristo, te dou graças por mais um dia, Senhor, que estou respirando e viva pela tua misericórdia.
Agradeço ao Senhor, Pai, pelo ar que eu respiro. E peço, meu Deus, a tua presença. Peço, meu Deus, a tua graça sobre a minha vida. Eu oro por mim, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, e oro por todos os ouvintes que vão ouvir esta oração, que vão ouvir a tua palavra. Que todos sejam visitados pelo Espírito Santo e que tudo aquilo que o inimigo, o adversário havia armado contra as nossas vidas, Pai, eu peço que em nome de Jesus Cristo caia por terra. Em nome de Jesus Cristo, toda cilada, todo plano, todo projeto do inimigo seja falido, seja destruído pelo sangue de Jesus Cristo. E que até aquilo que era para dar errado seja dado certo hoje. Que tudo de bom e que tudo de maravilhoso e que os livramentos do Senhor aconteçam nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos já ouvir o que o Senhor tem a falar conosco? Eu peço a vocês, amados irmãos, que ouvem a pregação que eu coloco aqui no canal e que estão sempre a ouvir a palavra de Deus, eu peço que vocês se inscrevam no canal, para que assim, amados irmãos, cresça o evangelismo e o YouTube passe a divulgar mais, né, este conteúdo, para que mais pessoas tenham acesso às palavras de Deus, aqui mandada por mim, né, amados irmãos, porque eu aqui só sou um instrumento de Deus. Eu estou à disposição do Espírito Santo para que Ele me use, para que eu consiga, em o nome do Senhor Jesus Cristo, expressar da melhor maneira possível aquilo que o Espírito Santo põe em meus lábios para eu explicar. O meu desejo, o meu intuito aqui, amados, é um só, é que almas se rendam a Jesus, que pessoas que não têm conhecimento de Deus passem a compreender e a entender os planos de Deus, que pessoas que ainda não tinham uma intimidade, um encontro com Deus, passem a ter um encontro, uma intimidade com Deus. O meu intuito é um só, é que almas se rendam para Jesus, que almas sejam salvas, resgatadas do mundo do erro, do mundo do pecado, que almas sejam libertas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Entende, amados irmãos? Então vamos lá ouvir o que o Senhor Deus tem a falar conosco hoje através da sua palavra. Amados, a palavra de Deus é a Bíblia. Do primeiro capítulo, do primeiro livro até o fim da Bíblia, é Deus quem fala conosco. Há pessoas que digam, né? Mas foi o homem que escreveu a Bíblia, né? Eu fiz um curso de teologia e aprendi, que eu já sabia desde o princípio, que eu comecei a aprender sobre Deus, né? Mas tive mais compreensão, que foram homens, sim, homens inspirados pelo Espírito Santo, homens verdadeiramente de Deus, que conseguiram colocar no papel tudo aquilo que Deus havia passado para Moisés, que estava na pedra, que estava na tábua, e de Jesus para cá foi colocado nos livros, né? Mas não foi qualquer homem que pôs no livro, não foi qualquer pessoa, né? E Deus não ia descer aqui ser um escritor aqui, ficar, né, deletando aqui palavras. Deus não ia descer aqui na terra e escrever. É claro, sempre desde o princípio nós sabemos que Deus usou os vasos dele. Sempre, desde o início, Deus usou homens e mulheres para falar com outras pessoas. Deus dava as visões, as revelações desde o início e os servos deles passavam adiante. Amém? Então foram homens inspirados, usados pelo Espírito Santo, escreveram o que Deus mandou, o que Deus deixou na Bíblia. Então a Bíblia é a boca de Deus que fala conosco. Amém, amados? Vamos ouvir a palavra de Deus que está no livro de Romanos, capítulo 3 e versículo 5. Romanos 3, 5. Mas se a injustiça que cometemos serve para mostrar que Deus age com justiça, o que é que podemos dizer? Que Deus é injusto quando nos castiga? Ou falo aqui como as pessoas costumam falar? É claro que não.
Se Deus não fosse justo, como poderia julgar o mundo? Entende, amados? A palavra de Deus aqui está falando fortemente conosco. Mas se a injustiça que nós cometemos serve para mostrar que Deus age com justiça, o que podemos dizer então? Que Deus é injusto quando nos castiga? Castiga não é uma palavra certa, amados. Porque Deus não é mau, né? Castigo é uma palavra, né, expressiva, mas não a palavra certa. Porque a gente diz, né, mas Deus vai te castigar pelo que você fez, né? A gente diz, né? Ah, você fez isso? Ah, mas o castigo de Deus vem. É uma forma da gente falar, né? Mas Deus não diz assim que ele castiga, né? Deus diz assim que ele dá para nós uma repreensão. Ele dá para nós, é como o castigo que o pai dá pro filho. Ó, você vai ficar sem celular um mês, né? Você vai ficar sem televisão uma semana. Você vai ficar sem um alimento lá 3 dias, né? Um refrigerante, um Nescau, alguma coisa. É assim. É uma forma que Deus dá de nos repreender para que nós aprenda que não devemos fazer mais aquilo. Que nós estamos pagando preço porque fizemos aquilo. Né? É um castigo, que eu já digo que de Deus não é um castigão, é um castiguinho, né? Porque Deus, ele cobra nós de uma forma que doa, mas que não machuque. Né? Que não gere mágoas, que não gere feridas, né? Deus sabe a forma de nos cobrar quando nós erramos. Então, amados, a palavra de Deus diz que Deus é injusto quando nos castiga, ou falar assim como as pessoas costumam falar, né? Claro que não. Se Deus não fosse justo, como poderia julgar o mundo? Então, amados, é verdade. Deus é um justo juiz. Ainda que aqui na terra nós sempre estamos a ouvir, né? Eu já ouvi muito, creio que os irmãos já ouviram muito, e muito nós vamos ouvir falar de juiz injusto, de delegados injustos, que às vezes a gente sabe que julgou uma causa errada, às vezes a gente tá vendo ali que a pessoa tinha que ser, né, punida, às vezes o juiz julga que não. Às vezes a gente estava vendo que a pessoa não devia ser punida, mas o juiz julga que sim. Então aqui na terra pode existir juiz injusto, pode existir pessoas injustas, né? Até eu posso ter sido injusto com muitas pessoas, né? Às vezes da minha família ou não. Você, amado irmão, amada irmã, talvez eu aqui falando, você pode se recordar que você também já praticou injustiça com algumas pessoas. Muitas das vezes nós fazemos isso sabendo, muitas das vezes sem saber, né? Só depois a gente vai ter o conhecimento, né? Então, mas Deus, ele não é injusto. Deus não faz por esquecimento, assim de dizer, ah, mas Deus esqueceu, por isso que ele fez. Ah, mas Deus não sabia. Não, eu posso agir sem saber. Eu posso agir sem querer, sem entender. Mas Deus sabe tudo, entende tudo, e pode tudo, e sabe tudo. Então, Deus não faz injustiça com ninguém. Não existe injustiça. Porque aqui a palavra de Deus já diz, se Deus fosse injusto, como ele poderia julgar o mundo? Deus não é injusto, amados. Deus é justo e perfeito. Então, amados, eu já falei aqui um tempo, né? Eu torno a falar. Há pessoas que elas confundem, né? Uma prova com um preço, né? Uma prova, Deus prova, amado irmão, porque ele ama. A palavra de Deus diz que ele ama, por isso que ele prova. Há pessoas que digam, mas se Deus ama, por que permite a prova? É uma forma dele amar, ele ama. Mas há preço que nós pagamos pela nossa desobediência. Há preço que nós pagamos pelo nosso pecado. Aí é um preço que nós pagamos, não é uma prova. Amados, eu que diga,
Quando nós pisamos na bola com Deus, já um ditado bem popular, né? Nós desviamos, nós resvalamos. Somos conhecedor da palavra de Deus. Sabemos o que é certo e o que é errado. Sabemos que não devemos praticar o errado. Mas nós vamos lá, não resistimos àquele pecado e deslizamos. Fazemos o errado, sabendo que não devia. Claro, logo já vem o arrependimento, né? Porque o pecado é mau. O gosto do pecado é gosto amargo. O gosto do pecado é como um fel. O pecado, ele só tem uma casquinha igual o chocolate, esses bem caros, assim, que vem nesses docinhos, assim, que é só aquela casquinha de levezinho. O pecado só tem uma casca aparente e gostoso. Depois daquela casca, você vai participar do fel. Pecado é doce de mentira, é só uma casca. O inimigo vem e nos traz aquele prato bonito, lindo, maravilhoso, irresistível. Só que nós temos que ter na consciência, amado irmão, é só a casca. A partir dali, amados, nós vamos colher o preço da desobediência, porque nós conhecemos que não podia fazer aquilo. Nós sabíamos que não podia, que era pecado, que era errado, mas eu caí, eu fiz, então eu vou pagar um preço. Eu não digo assim, Deus castiga, ele não é a palavra certa, né? Porque Deus não é mau, mas eu vou pagar o preço, Deus vai estabelecer ali o preço que eu vou pagar, e eu vou pagar. Que nem eu já disse aqui, eu escapo da mão do juiz, do advogado, do matador, do pistoleiro, de tudo, mas das mãos de Deus ninguém escapa. Ninguém. Não plante maldade, não faça coisa errada achando que Deus vai ter misericórdia, coitadinho, não vou cobrar, não, porque nós vamos pagar, porque nós fizemos o erro sabendo que era errado. Porque, amados, de uma vez que eu aprendi que não podia fazer mais, eu não posso fazer. Se eu fizer, eu faço sabendo que não podia. Então, é como um filho que o pai diz bem assim, olha, se você sair e voltar depois das 10 horas da noite, você não entra para dentro de casa. E o filho insiste, e vai, e volta 1 hora da manhã. E o pai diz, olha, mais uma chance que eu te dou. Se amanhã você sair e voltar depois das 10 horas da noite, você não vai entrar para dentro de casa. E o filho pensar ontem, eu saí e o pai disse que ia me deixar para fora de casa e ele não deixou. Então, de novo, o filho volta 2 horas da manhã. O pai vai acabar que vai ter que deixar ele pousar fora de casa, dormir na calçada, dormir na área. Por quê? Para mostrar que o pai repreende e que a palavra de Deus, que a palavra do pai ali tem valor e para mostrar que o filho tem que obedecer. Se não obedecer, é punido. E assim é com Deus, amados. Ele nos diz não faça, é errado. Ele nos dá o livramento. Ele nos livra. Ele diz não vá, é errado. Mas nós ficamos insistindo no erro. Uma hora ele vai punir. Eu digo isso, amados, eu ensino, porque eu aprendi assim de Deus. Eu fui escrava do pecado. Eu fui escrava do pecado. A pessoa, amados irmãos, que ela se prostitui, fuma, usa droga, briga, rouba, faz coisas erradas, ela entende assim que é uma diversão. Ela entende assim que é algo dela, não é, amados? A pessoa é escravo de Satanás. Satanás a escraviza. Satanás faz daquela pessoa um tapete que ele joga no chão e limpa o pé quando ele quer. A pessoa, amados, que se alimenta do pecado, se prostituindo, saindo com outros homens ou outras mulheres. Há pessoas que fuma, que bebe e não larga, porque ela diz, eu vou largar. Mas dali um pouquinho ela tá na roda da bebida de novo. Ah, eu vou largar. Mas aí um dia o amigo tá lá bebendo e insistindo para beber, ele cai na tentação, vou beber. Há pessoas que ela alimenta dos vícios assim, amados, sabendo que não pode. A pessoa, ela é uma escrava do pecado, escrava do vício. Como que pode, amados, nós não ter força para largar aquilo que nós sabemos que não presta, nós sabemos que nos faz mal, que nos prejudica? Por que nós não largar, não abrir mão?
Porque é mais forte que nós, que se nós não estiver vivendo uma vida espiritual bem com Deus, nós não temos força, porque o pecado também é espiritual. Entende, amados irmãos? O pecado também é espiritual. Há pecados de prostituições, há pecado de bebida, de vício de alcoolismo, de cigarro. Há pecados, amados, que é um espírito hereditário, é um demônio que se acha dono daquela geração. Por isso ele habita naquele corpo, ele se acha dono, ele está ali agarrado com todas as forças. Além da força que eu tenho que fazer para ser liberta, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que buscar de Deus para me ser liberta. Entende, amados? Eu já tenho um ditado, sim, bem mais popular, né? Há pessoas que têm vícios já por falta de vergonha. Que às vezes ela não tinha na família dela aquele vício, não viu o pai beber, não viu a mãe beber, não viu o avô beber, não viu ninguém, mas ela vai beber. Pode ser que de início seja uma excitação demoníaca. Mas se a pessoa tem no conhecimento que é errado, ela nunca viu ninguém da família fazer, por que ela vai fazer? Há pessoas que às vezes ela é induzida a ir para prostituição, ou por uma chantagem, ou para experimentar, mas às vezes ela não teve um espírito de prostituição, não agiu na mãe, nem na avó, nem no irmão, todos eram casados, bem casados ou solteiros, mas não agiam com isso. A pessoa vai fazer isso porque ela quer. Ela sabe na mente que é errado, a família abomina isso, mas ela vai fazer. No início pode ser uma excitação demoníaca, mas ela sabia que era errado. Se ela não for, ela vai vencer, ela não vai. Mas existe, amados irmãos, um demônio chamado espírito hereditário, que é um demônio que agia lá na minha bisavó, da minha bisavó foi para minha avó, da minha avó para minha mãe, da minha mãe para mim, e assim vai querer para minhas filhas, para minhas netas e bisnetas. É um espírito que se acha dono daquela geração, por isso o nome dele é espírito hereditário, ele age de um para com o outro. Por isso, amados, que há na família assim. A bisavó foi separada do esposo, depois a avó casou, no final separou do esposo, depois a mãe se casou, depois separou do esposo, depois eu me casei, separei do esposo, e assim minha filha casou e separou do esposo. É um espírito hereditário. Precisa ser de libertação. Se não for Jesus entrar e cortar com a espada aquele espírito, vai continuar assim de geração em geração, porque com demônio ninguém pode. Com demônio somente Deus pode. Eu posso, mas se eu tiver a presença de Deus na minha vida e se eu estiver andando na presença de Deus, porque demônio não vai obedecer quem está fazendo a vontade dele. Demônio não vai obedecer quem está fazendo o que ele gosta, o que ele quer. O demônio só teme ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então uma pessoa que está lá na vida errada, bebendo, fulhando, brincando, prostituindo, se dizer em nome de Jesus caia por terra, o demônio jamais vai cair, vai dar risada, ele vai rir. Por quê? Porque como que eu vou estar fazendo a vontade dele e ainda pisando nele? Ele não vai aceitar. Mas se eu estiver andando na presença de Deus, larguei a vida errada e estou fazendo a vontade de Deus e andando na presença de Deus, se eu dizer em nome de Jesus ele cai por terra, é em nome de Jesus. Quando eu estou certa na presença de Deus, o nome de Jesus sai com autoridade da minha boca. Entende, amados, por que um pastor, um obreiro, um missionário expulsa demônios, expulsa a enfermidade, expulsa o desemprego, expulsa os demônios, os mal? Porque quando está na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, andando com obediência na presença de Deus, o nome de Jesus sai com autoridade. E o demônio tem que obedecer. Mas o que é aqui, amados? Nós vamos voltar novamente para a palavra. Aqui está nos ensinando a palavra de Deus que se eu pratico a injustiça, eu não posso receber a justiça de Deus como injustiça. Eu pratico a injustiça. Eu vou ter que aceitar de Deus a justiça. A justiça de Deus, não adianta eu entender como injustiça de Deus. Eu fiz injustiça com um irmão, com uma irmã, com uma mulher, com um homem, eu fiz uma injustiça. Sabendo que eu não devia, sabendo a verdade, sabendo o certo e o errado. Então Deus vai agir com justiça na minha vida. E não adianta eu dizer assim, ó, Deus agiu com injustiça na minha vida. Não.
Deus agiu com justiça, porque Deus é justo. Então, tudo que eu faço de errado, sabendo que é errado, eu vou pagar um preço. Aí eu que diga, amados, eu já fui muito rebelde na minha vida. E aí eu comecei a pôr na minha cabeça de que adianta eu estar dentro da igreja, conhecer Jesus, amar Jesus, querer Jesus na minha vida e eu ficar sempre pagando preço. Eu tô sempre a pagar um preço. Chega, não vou pagar mais. Eu vou obedecer a Deus de vez, porque não vale de nada, não vale a pena não servir a Deus, não vale a pena ficar brincando de servir a Deus, porque estou sempre pagando um preço. Então eu tomei uma decisão assim, não vou mais colher a justiça de Deus, eu vou tentar viver para colher a justiça boa de Deus, não vou mais tentar, não quero mais pagar o preço alto pelos meus erros, pelas minhas atitudes maus. E é assim que nós devemos agir, amados. Talvez aqui eu esteja falando com pessoas que talvez você está entendendo assim, eu estou passando uma prova, mas pare e pense, esta prova veio por quê? Talvez esta prova veio pela tua desobediência, pela tua decadência, pelo teu deslize. Não é uma prova, amado. É um preço. É um preço pela rebeldia. É o preço por fazer errado sabendo que era errado. Deus não permite que ninguém toque em nós, mas Ele toca. E Ele toca para consertar. Ele toca para arrumar o que está errado. Amados, se Deus fosse injusto, Ele não ia julgar o mundo. Que bagunça que seria esse julgamento, amados? Se Deus fosse injusto. É como já disse aqui algumas vezes. Aí seria assim, a pessoa que se privou a vida inteira das festas, dos manjares demoníacos, iam ficar, a Deus dará. E aqueles que dançaram e regozijaram nos laços, nas camas de Satanás, vão para o céu. Deus ia olhar no rosto, aí se agradou desse rosto, vai para o céu. Olhando aquele rosto, não foi com a tua cara, você não vai para o céu. Deus ia agir assim se Ele fosse injusto. Mas não, Deus é justo. E do julgamento de Deus ninguém escapa. Ninguém. Nem quem já morreu, nem quem está vivo. Porque há pessoas que dizem assim, quem já morreu já está livre disso. Não, amados, não está livre. A palavra de Deus diz que no julgamento final, que vai existir um julgamento final. Todos nós vamos ser julgados, todos. Vai ser julgado os vivos e os mortos. Então, quem morreu não escapou. Se eu morrer hoje, Jesus não voltou lá nas nuvens, mas voltou agora aqui só para mim, eu morro hoje. Eu vou ficar lá deitada, lá no cemitério, meu corpo, mas a minha alma vai ser julgada um dia também, junto com todos os outros. Entende, amados irmãos? Então, Deus é justo. Deus não é injusto. Deus não faz injustiça com ninguém. E se às vezes nós estamos passando por privações, passando por enfermidade, passamos por derrotas, por coisas que nós estamos entendendo que é uma prova, não é uma prova. Muitas das vezes é um preço que nós pagamos pela nossa desobediência, pela nossa decadência espiritual, porque somos conhecedores da verdade e fazemos coisas erradas. Volto a dizer aqui, se você está passando uma prova, Deus prova aquele que Ele ama. Talvez você diga, mas irmã, eu não caí no pecado, eu não fiz nada de errado, eu continuo na igreja, eu oro, eu não brigo, eu aguento desaforos do meu esposo, da minha casa, da minha família, eu não respondo ninguém, por que eu estou passando isso? Aí então é uma prova. E se Deus está te provando, é porque Ele te ama. Ele está te provando para que Ele te aprove para algo que está para vir na tua vida. Deus, quando Ele nos permite uma prova grande, é porque a nossa bênção, algo que Ele está preparando, que está vindo para nós é grande. E Eles têm que nos preparar espiritualmente para que nós suporte a bênção e a vitória sem sair da presença dEle. Entende, amados? Muitas das vezes Deus permite a prova porque nós estamos fracos espirituais. Nós não estamos orando, nós não estamos jejuando, nós não estamos nem indo na igreja, não estamos dando atenção para as coisas de Deus. E porque Ele nos ama, Ele não quer que nós esfrie, Ele está vendo que nós vamos cair, Ele está vendo que nós vamos estacionar, então Ele permite uma prova para que nós ore mais, para que nós jejue mais e para que nós busque mais a presença dEle. Entende, amados? Deus conhece quando nós estamos fracos, Deus sabe quando nós estamos debilitados e Deus sabe quando nós estamos prestes a cair. Então Ele permite às vezes uma prova.
mas é para nos chamar a atenção na oração, para que nós ore mais e se coloque mais na sua presença. Amém, amados irmãos? Mas em tudo dai graças a Deus. E saiba que se você está com a vida na mão de Deus, mesmo que você está pagando um preço pelo que você fez de errado, Deus não vai te desamparar esse preço. Deus está todos os dias junto com você, contando os dias para acabar esse castigo, para te entregar a vitória. Amém, amado irmão? Vamos receber as bênçãos do Senhor, orar ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te dou graças por mais um dia, Senhor, de vida. Te agradeço por esta palavra rica, maravilhosa, Pai. Eu louvo ao Senhor por tudo. Eu peço a Deus que o Senhor venha abençoar este canal de evangelização e venha abençoar cada vida, Senhor, que ouve as orações, que ouve a Tua palavra aqui neste canal. Visita, meu Deus, a cada pessoa, independente da idade, se é homem, se é mulher, se é criança, se é jovem, que o Senhor possa tocar em cada vida, meu Deus, de uma forma maravilhosa, de uma forma, meu Deus, transbordante, que o Senhor possa entrar com providência sobre as causas que esta pessoa tem colocado na Tua presença, que o Senhor possa dar força, dar graça para esta pessoa vencer, suportar esta prova até o fim, Pai. Que o Senhor possa entregar as maravilhas que o Senhor tem preparado para esta vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor ajude esta pessoa a vencer o pecado, esta pessoa que vive a cair, meu Deus, que não suporta mais a pagar o preço, Senhor, pela sua desobediência, assim como eu um dia cheguei nesse estágio. Senhor, eu lhe peço, em nome de Jesus, ajuda esta mulher, ajuda este homem, Senhor, ele precisa de força, ele precisa da tua ajuda, ele precisa de libertação, Pai. Ajuda esta pessoa, abre o entendimento dela, Senhor, e dai força, meu Pai, dai determinação para esta pessoa resistir o mal, resistir os manjares malignos, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa cada vida, Senhor, salva, liberta cada vida, meu Pai. Cada pessoa que ouvir esta oração, Pai, seja já tocada, impactada pelo Teu poder. Eu lhe peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.